Então, pessoal, agora eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre as estratégias que a gente tem no Arcade. Esse aqui vai ser o primeiro vídeo onde a gente vai falar sobre a estratégia da terceira banda e as demais estratégias e ou operacionais de traders que estiverem participando com a gente no Arcade vão estar disponíveis nos próximos vídeos, tá? Então, esses vídeos não são vídeos para ensinar vocês a operar, até porque precisaria de muitas horas para explicar toda a lógica por trás da estratégia da terceira banda, mas eu vou explicar aqui brevemente como funciona, tá? A gente tem 3 versões da estratégia da terceira banda. Como vocês já sabem, a confraria utiliza muito a questão da VWAP, VWAP Bands e Pivot Points, tá? Aqui a gente vai focar apenas nas VWAPs, tá? VWAPs Band, e a gente vai, só para vocês entenderem onde acontecem as entradas da confraria, tá? Como o próprio nome da estratégia fala, a terceira banda, as estratégias elas acontecem a partir da terceira banda. Nesse caso aqui, ó, peguei, isso aqui é o dia 31 de março, né? A gente teve uma operação legal de quinta banda aqui. Então a nossa estratégia começa operando aqui, e ela pode fazer até 2 reentradas. Então a gente tem essa primeira entrada aqui, teria uma segunda entrada aqui e a nossa terceira entrada, terceira e última aqui na quinta banda. Ah, mas é só entrar aí, deu? Não é bem assim, né? A gente tem um cálculo estatístico, a gente calcula, vocês vão perceber que as entradas, a primeira entrada vai ter várias vezes a mesma quantidade de lote, né? O lote de vocês vai ser parecido, a não ser que vai aumentando o saldo, daí vocês automaticamente ele vai aumentando o lote de vocês também. Mas vocês vão ver que as próximas entradas, elas nunca vão ter o mesmo peso, né? Raramente vai repetir alguma coisa porque a gente calcula, dependendo da situação de mercado, com quanto que a gente tem que entrar em cada uma dessas entradas, né? Então a gente teve aqui essas entradas e a gente teve também uma saída daí aqui na quarta banda, né? E depois a gente teve mais uma entrada, deixa eu mostrar para vocês, mais uma entrada aqui na quarta banda, quando o preço voltou, tá? Então ele passou um pouquinho na quarta banda, voltou, deu mais uma entradinha, essa aqui é a clássica, tá? Só para ficar claro, essa é a estratégia clássica. E acabou saindo de novo aqui, daí no caso na terceira banda, tá? Todas as estratégias, todas as versões da estratégia da terceira banda, elas são versões que trabalham contra a tendência, então a gente busca movimentos que estão estatisticamente fora do padrão, né? Então fora de com uma probabilidade muito alta de fazer pelo menos uma correção, que é só o que a gente precisa para o nosso gain, né? Então esse é o tipo de operação. Qual é a diferença entre elas, tá? Então essa é a estratégia clássica, e o que vai diferenciar entre elas? Vai ser basicamente, deixa eu apagar aqui só para não confundir essa outra operação, vai ser basicamente o quanto que a gente vai entrar nessa segunda entrada e na última entrada, tá? Qual o tamanho do lote que vai ser aplicado nelas, né? O que a gente varia? A gente varia a posição do preço médio dessas entradas, né? E com isso para conseguir isso, a gente varia esse lote, né? Então a estratégia clássica, ela vai entrar com um tamanho um pouco menor, né, com um lote um pouco menor nessas reentradas, né? Ela é um pouco mais conservadora, tanto que a margem para começar a operar ela é menor. A estratégia Advanced, as entradas são muito semelhantes, tá? Muito semelhantes, basicamente no mesmo lugar, mas vai mudar o tamanho de lote. Então na Advanced a gente tem um lote bem mais agressivo, tá? Então vocês vão ver que as reentradas vão acontecer com um peso bem maior, e consequentemente quando a gente tiver um gain de quarta, de quinta banda, também vai ser um gain bem expressivo em relação ao volume dessa primeira entrada aqui, tá? Vocês vão ver que essa entrada ela é bem menos relevante do que na estratégia clássica, né? Porque justamente por ela ser mais agressiva, ela vai ter vantagem quando a gente tem essas reentradas aqui, esse aumento de mão mais adiante, tá? Então essa é a ideia da Advanced. E daí a gente tem a Dynamic, que o próprio nome fala, ela tem um funcionamento mais dinâmico, né? Então a gente tem uma entrada antecipada,
mais ou menos entre a segunda e a terceira banda aqui, tá? E depois ela vai fazendo essas outras entradas como a Classic e a Advanced. Só que o que acontece? Como é que ela funciona, tá? Ela não usa o mesmo cálculo de preço médio que as outras, tá? Ela vai desalavancando conforme a gente vai fazendo essas outras entradas, tá? Então essa primeira aqui ainda é bem alavancada, aqui já diminui um pouco, aqui diminui um pouco mais. Por que isso? Porque senão a gente ia ficar exposto demais ao mercado, tá? Então a gente faz isso, é uma estratégia que ela se dá muito bem quando a gente pega também a quarta e a quinta banda, mas também ela é muito mais agressiva e o loss dela é bem mais pesado que as outras, tá? Então ela é bem legal para alavancar capital, ela dá mais entrada para quem gosta de ver mais operação quase todo dia, ela é bem legal, tá? As outras, a clássica a Advanced não é todo dia que sai a operação, mas quando sai a gente costuma contar sempre com gain, né? Então basicamente é isso sobre as estratégias, tá? A ideia é que, como são operações automatizadas, não é explicar exatamente nos mínimos detalhes, tem toda uma evolução do porquê que a gente faz essa operação, tudo baseado em estatística, probabilidade. Então é um pouquinho para vocês conhecerem como que acontece a operação do arcade. Claro que aqui eu expliquei na parte da compra, né? Mas se fosse o movimento ao contrário, seria da mesma forma, tá? Então fica aí para vocês entenderem um pouco do que o arcade está fazendo aí nas operações para vocês. Valeu!